Bom dia, gente, tudo bem? Vamos iniciar mais um webinar aí da Bermo. Eu agradeço antecipadamente a presença de todos. Tendo dúvidas, tendo perguntas, já, por favor, façam na hora, que fica mais fácil de sanar, às vezes, estando no tópico aí. Pode usar o chat, pode pedir para abrir o microfone, bem tranquilo aí para utilizar. Né? Então, vamos conversar, falar um pouquinho essa semana aí sobre a parte das válvulas de bloqueio. Quais são as tecnologias, os benefícios e principalmente quais são as diferenças de uma e outra, quando eu uso uma, quando eu uso outra. Né? A gente vai abordar um pouquinho dessa parte de válvula de bloqueio essa semana, então. A gente tem aí na foto já para a gente mostrar aí para vocês a parte das válvulas de bloqueio, né? Tipo esfera, tipo gaveta, tipo globo, né? E as válvulas de bloqueio tipo borboleta. Existem algumas outras linhas de válvulas de bloqueio, a gente vai acabar, devido ao tempo de uma hora, não vamos abordar, né? Que são as válvulas tipo macho, né? As válvulas tipo pinch, válvula de diafragma. Bom, devido ao tempo, a gente seleciona essas quatro principais linhas aqui, explicar as diferenças entre elas e principalmente explicar quando eu uso uma, quando eu uso a outra. A ideia desse webinar hoje é tentar clarear um pouquinho essa parte técnica sobre as válvulas de bloqueio. Tá? Primeira coisa, a válvula de bloqueio. Essa é a pergunta que sempre fala assim, mas a válvula tem que vedar, a válvula de bloqueio tem que vedar. Sim, a válvula de bloqueio tem que vedar. Né? E aí, existe um vazamento ou isso é baseado em que norma? Então, essa pergunta sempre acaba saltando, a válvula de bloqueio está vazando. Né? Então, com base no quê? Essa questão. Qual é a base para falar se a válvula está vazando ou não? Então, hoje, ela deve ser estanque e existe várias normas, isso aqui é uma pequena parte, uma significativa parte, as principais normas aplicadas à parte de teste de estanqueidade da válvula de bloqueio. Né? A API 598, você pode observar que ela aparece muito, então, American Petroleum Institute, norma da ISO 5208, que é a mesma da DIN, virou a DIN EN 12266, tá? Ela aplica para válvulas esfera, gaveta, globo, retenção em aço carbono. Tá? Aí a própria gaveta de ferro fundido, ela tem uma norma, aí tem um ponto diferenciado, e aí já entra a MSS SP70. Então, dependendo da categoria da válvula, dependendo da aplicação da válvula, ela tem uma norma específica. Válvula de retenção, por exemplo, né? Então já tem uma norma própria para ela. Borboletas, aço carbono, né? Então criogênicas. Você pode observar que a própria API 598 ela abrange boa parte das fabricações dos tipos de válvula. Então a gente tem essa condição. A API 527, que é para válvulas de alívio de pressão, válvulas de segurança, é utilizado muito essa norma, principalmente nos testes de bancada, enfim, para determinar qual é a classe de estanqueidade, classe de vedação da válvula de bloqueio, controle ou segurança. Tá? Então, observando essa norma, o fabricante normalmente menciona em seu datasheet qual a norma que ele segue. Então, quando se observa isso, aí a gente começa a ver o que diz, por exemplo, a norma, né? A ISO, que aí vem a grande diferença em nomenclatura de classe de vazamento de uma válvula de bloqueio para uma válvula de controle. Você pode observar que é muito comum o pessoal falar assim, essa válvula de bloqueio é classe A, né? E quando se fala de válvula de controle, o pessoal fala muito assim, eu quero uma válvula de controle com classe de vedação 4, ou 5, ou 6, né? Aí já muda para número, porque a norma e por ser válvula de controle muda o conceito de teste, muda os critérios de vazamento, então tem outras condições. Então, o teste com líquido, numa válvula aí onde tem uma sede de passagem de 4 polegadas, ela diz que, conforme a norma ISO 5208, se a gente observar aqui, é a mesma norma da API 598, ela diz que, o mesmo critério, na verdade, uma válvula é classe A, ou seja, vazamento zero. E aí eu sempre faço esse comentário, essa analogia. Qual é a função de uma válvula de bloqueio? Bloquear. Qual é a função de uma válvula de controle? É controlar e não bloquear. Então, válvulas de controle, elas têm pequenos vazamentos permissíveis por norma. Né? Então, para a gente entender esse vazamento, eu fiz uma comparação aqui da classe A, zero, ou seja,
não vai encher nunca um copo de 400 ml. A classe B tem um vazamento de 0,06 ml por minuto, então 5 dias para encher. Classe C, 1 dia e meio, né? A ANSI aqui já é outra norma, também é muito utilizada, é um pouco maior, 12 horas e meia, e a classe D, 11 horas e meia, aproximadamente. Então, esse é o vazamento permissível por norma e baseado nas normas mencionadas. Quando a gente fala de vazamento de válvula de controle, e aí é onde o pessoal se confunde muitas vezes, válvula de controle ela tem um vazamento permissível, muito pequeno, que não vai afetar o teu processo. Mas é possível ter um vazamento e aí precisa se medir qual é esse vazamento para determinar se a válvula está ok ou não para a tua aplicação. Então, comparando um bloqueio, as válvulas classe 4, que são as mais comuns, são as convencionais de mercado, vamos falar assim, uma válvula CV100, nós estamos falando de uma válvula de 3 polegadas. Ela tem uma classe de vazamento com assento metal-metal de 0,01 GPM, galão por minuto, que dá mais ou menos 8 colheres de sopa por minuto. Esse é o vazamento, num teste é feito com água, né, permissível para essa válvula. Quando a gente fala de melhorar, né, a estanqueidade, a gente já vai para uma válvula, né, classe 6 normalmente, e isso normalmente a gente está falando, classe 6, de uma válvula com sede macia. Por isso que aqui o exemplo de uma válvula de esfera, onde a vedação dela é macia e aí eu tenho um grau de estanqueidade muito maior, né? Esfera para controle, um CV já passa de 100 para 9.500, na classe 6 ela dá uma colher de chá por minuto. Então, de novo, dependendo do vazamento, o índice de vazamento não é o que te atrapalha, não é o que te influencia no processo. E uma outra analogia que eu acabo fazendo, uma válvula de controle dimensionada para ter uma vazão de processo de 5 toneladas, vamos falar que normalmente ela fica na casa de 50% da sua capacidade de vazão, ela dá 10 toneladas. O índice classe 4 de vazamento diz que uma válvula, ela pode, classe 4, pode ter até 0,01% de vazamento da capacidade máxima dela, ou seja, 1 quilo. Então, um processo que consome 5 toneladas de vapor, ter um vazamento de 1 quilo, não é perceptível, não é isso que atrapalha o teu processo. Uma válvula, cara, com sujidade, uma válvula com posicionador descalibrado, enfim, não fechando completamente, aí sim, aí esse vazamento é muito maior e aí não é questão de norma, e sim questão de funcionabilidade da própria válvula. Mas, voltando ao universo de válvula de bloqueio, tá? Normalmente as válvulas são classe A. Normalmente, né? Então tem a certificação em cima disso, onde ela garante que o vazamento dessa válvula de bloqueio é 0 ml por minuto. Então, as válvulas certificadas, com processo certificado, ela garante essa estanqueidade classe A. E aí vem uma grande discussão de toda a instalação, principalmente nova, principalmente instalações recém-feitas. Dependendo do caso, eles não fazem aquele processo de flushing, que é a lavagem, né? Injetar água no sentido contrário para tirar toda a sujidade nos pontos baixos. Às vezes o pessoal acaba não fazendo essa limpeza dessa tubulação, aí vem a borra de solda, vem eletrodo, né? O pessoal, dependendo do caso, ele faz o furo para soldar o níquel e aquela peça lá, aquele tampão de meia polegada cai dentro da tubulação e não é removido. Aí, se não tiver a filtragem, isso vai passar para dentro da válvula de bloqueio, que seja, que é a primeira normalmente. Então, numa estação, normalmente tem o bloqueio inicial, aí o controle e o bloqueio de saída, ou o bypass. Então, essas sujidades, muitas vezes, danificam a sede. Tá? Então, tem que cuidar e, preferencialmente, ou eu diria, mandatoriamente, né, deveria ser feito para toda a instalação a limpeza, o flushing, injetar líquido e lavar essa tubulação para limpar antes de pôr em operação. Então, para evitar sujeiras. Um problema muito comum, as válvulas de bloqueio de caldeiras. No começo, principalmente no primeiro mês, é o ponto mais crítico, tá? É o ponto mais crítico de vazamentos em válvulas de bloqueio para caldeira. Tanto, principalmente a válvula de descarga de fundo, eu tenho o bloqueio antes e a própria válvula de descarga de fundo. É uma condição crítica porque
toda sujidade, e por mais que o pessoal cuide, limpe a caldeira, sempre vai ficar alguma borra de solda em algum canto, ele fica um pouco preso, e aí conforme o aquecimento ele solta e vai parar na descarga de fundo. Então, o primeiro mês para essa condição é extremamente crítico e dá muito problema, né? O Felipe, ele já mandou uma pergunta bacana. Como o fabricante chega na classe A de vedação? Bom, Felipe, boa pergunta, né? O que é a classe A? Como é que eu vou garantir isso? Principalmente o grau de polimento das faces de vedação numa válvula metal-metal, principalmente. Então, eu tenho que ter um grau de polimento extremamente alto, né? Tem que estar bem espelhado, tem que estar bem liso, rugosidade quase zero, né? Então, material liso que vai evitar com que eu tenha fugas nessa condição. E aí, dependendo do tipo de válvula, né? Ela pode ser, que a gente vai falar um pouco à frente, sede plana ou sede angular. A gente vai ver mais para frente. Então, o que faz o fabricante é cuidar muito nos graus, nos ângulos, no alinhamento, né, e no polimento das faces de vedação. Esse é o principal ponto para se garantir uma classe A, né? A classe 5, ele tem esse polimento, sim, Felipe. Quando a gente fala de estanqueidade de válvula de controle, né? A válvula de controle classe 4 ele tem um polimento padrão permissível lá por norma. A classe 5 ele tem um polimento extra para sedes metal-metal. A classe 6 ela só é alcançada com sedes macias, um teflon, um buna, algum polímero, algo do gênero. Aí se chega numa classe 6, né? Uma válvula metal-metal, via de regra, ela chega no máximo a classe 5. Né? Teria que ter muito polimento, muito trabalho fino para chegar ela numa classe 6, o que é inviavelmente, às vezes, até tecnicamente ou até comercialmente falando. Né? Então, por isso que as válvulas padrão é classe 4, eu quero classe 5, que já dá uma boa melhorada na estanqueidade da válvula, eu preciso de um polimento extra. Isso tem que ser solicitado sempre previamente, porque, obviamente, tem um custo adicional em cima dessa válvula. Espero que eu tenha respondido, tirado tua dúvida aí, Felipe. Quais são os principais? Agora vamos falar um pouco das válvulas de bloqueio. A gente falou das normas de vedação, e aí sempre gera um pouco de dúvida e discussão isso, e justamente a ideia é essa, né? E aí a gente vai entrar agora nos tipos de válvulas de bloqueio. Eu tenho primeiro as válvulas de movimento rotativo. O acionamento dela, eu preciso girar uma alavanca, né? Tem que fazer uma rotação na alavanca para rotacionar o eixo e fechar a passagem. E aí são que a gente vai abordar a esfera e a borboleta. Ainda existe a válvula macho, que a gente não vai abordar nesse webinar aqui, né? E dentro da família de válvulas borboletas, elas têm 4 variações principais, que é a concêntrica, excêntrica, biexcêntrica e triexcêntrica. Vai falar um pouquinho de cada e entender as diferenças de uma e outra também durante esse webinar, né? E outra válvula que a gente vai abordar, outro tipo de válvula, é de movimento linear. É a válvula globo, que a gente chama também, muita gente conhece o válvula tipo tampão. Você vai ver que o objeto ele vai fazer um movimento linear e vai ter um tampão em cima da sede fechando. Uma analogia, o ralo do fundo da pia, eu coloco um tampão no movimento linear para fechar o ralo da pia. E a válvula gaveta, que é um deslizamento vertical. Então, eu tenho uma cunha que eu vou deslizando e fechando a passagem da válvula de bloqueio, né? Vamos abordar primeiro a válvula de esfera, muito comum, muito utilizado, inclusive para vapor, tá? Para baixas pressões de vapor. Qual é a grande vantagem dela? Preço aquisitivo extremamente baixo. E outra grande vantagem, por ela ter uma sede macia, é uma válvula com uma excelente estanqueidade, excelente mesmo. Então, ela é uma classe A sem dúvida e facilmente atinge uma classe A. O que tem que tomar cuidado, principalmente essas válvulas de esfera, por ela ter essa vedação que está marcada numa cor mais escura, no momento que você faz a manutenção dessa válvula de esfera, você precisa também fazer um polimento nessa esfera para manter uma face lisa e garantir uma estanqueidade. Agora, no momento que você faz esse polimento, você pode estar danificando a superfície, pode estar tirando, às vezes, uma cobertura da superfície, vai estar diminuindo o diâmetro dessa esfera automaticamente em milímetro, em décimo de milímetro,
e isso pode afetar a vedação, né? Teoricamente, você precisaria, à medida que você vai desgastando a esfera, você precisa de uma vedação um pouquinho mais espessa, um pouquinho maior, para garantir uma boa estanqueidade, né? Então, isso tem que tomar esse cuidado na hora da manutenção de uma válvula de esfera. E aí existe uma variação dentro de válvula de esfera, e a gente está mostrando aqui as baixas, que é a válvula de esfera de passagem plena ou passagem reduzida. Vocês observam que a seção da esfera é na mesma seção interna do tubo, é a mesma passagem. Né? Qual é a grande vantagem numa esfera aqui de passagem plena e passagem reduzida? A passagem plena, principalmente, quando a gente trabalha com passagem plena, pensa numa tubulação de óleo, né, mesmo gás que seja, onde eu preciso passar o PIG. Para quem conhece esse equipamento, um PIG é um torpedo, é como se fosse um torpedo. Eles colocam ele na tubulação e começam a injetar água atrás do PIG para ele movimentar e arrastar, tirar sujeira, limpar. E, eventualmente, o que o pessoal, principalmente essas tubulações de gás grandes, o pessoal está instalando essa tubulação de gás ao longo da rodovia, o que o pessoal faz? Ele coloca o PIG e larga, e vai medindo a vazão de água. Então, pela vazão de água, e se em algum momento ele não consegue mais seguir com o PIG, que ele faz a vedação no tubo, nesse momento ele calcula o volume interno de água que ele colocou, ele define mais ou menos onde é que está o ponto de obstrução. Às vezes uma tubulação que amassou, ele tem algum problema na tubulação, ele encontra esse problema através do volume de água que ele injetou atrás do PIG, e ele sabe onde escavar e onde cortar para achar o problema e corrigir ele. Então, as válvulas passagem plena são as válvulas que eles falam também que são válvulas pigáveis, né? É possível de passar o PIG, passar esse torpedinho por dentro dela sem ele ficar trancado. Né? E a passagem reduzida o pessoal utiliza muito, principalmente descarga de fundo de caldeira, uma redução na passagem, para realmente diminuir. Eu não preciso ter tanta vazão, eu preciso de um pouquinho de perda de carga, né? Entre elas. Eu, particularmente, olhando outra construção aqui, a forma construtiva, se você observar aqui, tem uma válvula tripartida, então tenho uma peça, duas peças e três peças. Essa aqui já é uma monobloco, você pode observar que isso aqui é uma peça só, e a esfera, o conjunto de vedação, sai pelo bocal, e aí você tem que desrosquear essa peça aqui e para tirar a esfera. Né? Existem as bipartidas, ela tem uma seção, então é uma válvula de duas peças. Tá? Essa válvula de duas peças aí, você desmonta, tira o reparo, troca. Né? Para vapor, isso é um conceito, um critério nosso. Preferencialmente, a gente utiliza a válvula bipartida, principalmente nos sistemas de vapor, onde ela tem aquecimento e resfriamento. Ou seja, eu trabalho durante a semana e paro no final de semana. É comum nas válvulas tripartidas em vapor, dependendo dessa dilatação, dependendo dessa variação de temperatura, ela ter pequenos vazamentos quando a linha para. Ou seja, eu paro, eu esfrio, isso é Teflon. Teflon ele não tem memória, então ele é amassado, ele retorna muito pouco, não volta para a posição original, e ele acaba causando pequenos vazamentos. Como o vapor parou, tem condensado, ele fica vazando pela conexão aqui. Nem todo caso. Eu preciso ter desalinhamento, eu preciso ter outras variáveis. As tripartidas, elas podem causar, sim, um vazamento nesse momento que está parado. Partiu o sistema, aqueceu, toda a tubulação dilatou, o Teflon também dilata, ele volta a vedar 100%. Nessas condições, onde você tem uma válvula tripartida e tem esse problema por dilatação da tubulação, torção da válvula e tudo mais, você tem que solicitar, às vezes, um reparo extra, um anel extra de vedação para garantir a estanqueidade, ou se partir para uma válvula monobloco ou bipartida. Euler passou uma questão aqui. Vocês trabalham com válvula de esfera metal-metal, onde não posso usar Teflon? Euler, nossas válvulas de esfera, basicamente, o que a gente tem na linha comum, elas são Teflons. A gente tem parceiros onde a gente consegue trabalhar assim e vender válvula de esfera metal-metal. A gente pode tratar aí isso o pós-webinar com toda certeza. Eu vou entrar em contato contigo então depois, Euler. E aí outra questão das válvulas de esfera que a gente
encontra muito quando a gente vai fazer visita à instalação, visita técnica, auditoria de purgador, é válvula de esfera semi-aberta. Eu tenho certeza que vocês já viram, tem na instalação de vocês essas válvulas de esfera operando em 50%. O certo de uma válvula de esfera é ou toda aberta ou toda fechada. Não existe meio termo. Ela tem que estar nessa condição, porque princípio de Bernoulli. No momento que eu estou passando um vapor, principalmente de alta velocidade, eu crio um vácuo. Na hora que eu crio o vácuo, o reparo, por ser macio, ele acaba deformando um pouco, saindo de seu alojamento, e quando a esfera vai fechar, ele dá aquela que a gente chama de mordida. A esfera morde o reparo e não chega à posição. Então, ela fica menos fechada do que isso até. Ela fica aqui fora. E não veda, obviamente, porque ela não entrou no seu alojamento na sua posição correta de estanqueidade. Então, isso tem que tomar cuidado. Válvula de esfera, ela é para trabalhar ou aberta ou fechada, nunca em meio termo regulando. Você vai danificar o kit de reparo em função dessas velocidades, desse escoamento aqui. Vai danificar tanto aqui como nesse ponto aqui. E outra, eu preciso da esfera fechada 100%. A alavanca tem que estar ou em cima da tubulação ou 90 graus. Nunca intermediária. Então, você tem que observar isso para ter uma maior vida útil do kit de reparo dela. A grande vantagem, se for uma tripartida, por exemplo, você solta os 4 parafusos, tira o êmbolo, troca o kit de reparo e encaixa de novo. Você não precisa soltar os flanges. Tá? Numa monobloco, você tem que tirar ela da instalação. A bipartida tem que tirar da instalação. Então, uma vantagem da tripartida é a manutenção dela muito mais fácil. Porém, tem que cuidar porque eu tenho mais um ponto de vazamento, dependendo do fluido, não dá para utilizar. Tá? Então, cuidado. E aí, uma dica prática para vocês. Estão andando dentro da instalação, observe a posição das alavancas da esfera. Se encontrar semi-aberta, abre toda ou fecha toda. Mas eu preciso fazer regulagem, daí você utiliza a válvula de bloqueio tipo globo, tá? Para fazer regulagem. Tá? Nunca esfera que você vai ter uma baixa vida útil, vai ficar vazando. Quando precisar fechar, ela não vai vedar. Certo, gente? E aí vamos para a válvula borboleta concêntrica. A válvula borboleta concêntrica é a mais convencional. A válvula concêntrica, ela é a mais simples de ser fabricada, é a mais simples em questão de manufatura e automaticamente ela é a mais barata da linha de válvulas borboleta. Então, quando ela fala concêntrica, ela está alinhada ao centro do corpo e está alinhada ao centro da tubulação. Então, ela está 100% alinhada aqui nessa distância de profundidade e alinhada, né, no meio e alinhada no centro da tubulação. Então, são válvulas, passam um eixo, e aí tem as variações de eixo bipartido, eixo único, tem algumas variações, as sedes, as borrachas delas, aí tem a questão de trabalhar com polímeros diferentes, Buna, EPDM, silicone, Teflon, inclusive, aí você consegue temperaturas mais altas. Só tem que tomar um pouquinho, né, de cuidado, de novo, com a questão de montagem. Tá? Eu vou concluir aqui, depois eu já respondo a pergunta, Euler. O que acontece na montagem? Muito, extremamente comum, o pessoal vai colocar, né, a válvula borboleta na tubulação entre os flanges, principalmente essa tipo wafer. Colocou a válvula borboleta, o pessoal começa a apertar os parafusos prisioneiros para fazer a vedação. Então, quem já observou uma borboleta, essa sede macia, ela é um pouco maior do que o fundido do corpo aqui, do que a parte metálica da estrutura da válvula. Justamente para ela servir de junta. Então, não preciso de uma junta para vedar o flange nessa montagem. Só que o que o pessoal acaba fazendo? Vai apertando tanto até o momento que os dois flanges encostam no fundido da válvula. Tá? Errado, por quê? E principalmente, se ela estiver na posição 100% fechada, principalmente as válvulas pneumáticas, quando ela está 100% fechada, você aperta dá esse aperto excessivo na borracha, ela abraça o disco e aí você vai ter que ter um torque muito alto para fazer o primeiro acionamento. Se acionou a primeira vez, corre o risco de rasgar, de danificar essa sede de vedação, essa borracha, e aí ela não vai vedar, obviamente. Então,
Qual é a recomendação? Eu já procurei várias tabelas, não encontrei. Qual é o torque de aperto? E aí o pessoal fala, tem que apertar por torque. Então, como a gente não encontra a tabela e quem está montando normalmente não vai consultar a tabela, a recomendação é encosta os dois flanges, faz um leve aperto, libera a pressão. Começou a vazar, faz mais um leve aperto, até estancar. Não precisa fazer um aperto excessivo logo de cara. Você vai danificar a borracha desnecessariamente. Então, encostou o flange, leve aperto, verifica se vazou. Se vazou, faz a correção do aperto, faz um aperto adicional. Simples assim, né? Euler perguntou aqui, a válvula tripartida para descarga de lodo não é recomendada por conta do risco de acidente. Euler, qualquer válvula de esfera, no nosso entendimento, não é recomendada para descarga de fundo de caldeira, né? Tirar o lodo da caldeira. Por quê? Primeiro, uma válvula de descarga de fundo, ela tem um KV muito baixo. Bom, eu vou falar da nossa, que a gente conhece, que o KV dela é 14. O KV é coeficiente de vazão, capacidade de escoamento. Quando a gente bota uma válvula de esfera de 2 polegadas na descarga de fundo, o KV dela é 107. Você vai de 14 para 107. Então, o risco grande está aí. O pessoal, às vezes, vai abrir a válvula, né, e uma caldeira 10 bar com uma válvula de descarga de fundo de 2 polegadas, na hora que você abre ela, ela dá uma vazão dinâmica de 64 metros cúbicos por hora. Só que está numa caldeira de 6 toneladas. Ou vamos falar, uma caldeira de 10 toneladas. Que as bombas cheguem a conseguir abastecer 20 toneladas por hora, 20 metros cúbicos. Então, a válvula está saindo 64, está entrando 20. Quer dizer, está faltando 44 metros cúbicos de água a ser reposto. Se ela travar aberta, se o operador deixar aberto mais do que o normal, o nível despenca muito rápido, não recupera e pode faltar água na caldeira, e aí você sabe dos problemas que pode ocorrer, inclusive explosão. Né? Então, válvula de bloqueio é ruim nessa condição. Existe a válvula de bloqueio própria e é tripartida, é aquele caso que a gente falou da vazamento no corpo dela. Ela descarrega por 3, 5 segundos, 7 segundos, o normal é até 5, tá? Além disso, é jogar água fora ou utilizar ela como descarga de sais. Então, ela descarrega, aquece, ela esfria. Aí a tubulação de saída tudo tá fria. Ela descarrega e esquece. Então ela fica nessa dilatação constante e aí eu reparo por ser teflon, não tem memória, dá esse problema de vazamento nos anéis dela, no corpo dela. Hoje se utiliza muito mais a monobloco porque ela não tem justamente aqueles duas vedações intermediárias, ela vai com a monobloco para ser uma peça única e não ter esse vazamento externo. Tá? Tem uma questão no QIA. O Alexandre perguntou a melhor vedação para efluentes. Aí tem que entender um pouquinho, Alexandre, qual é o efluente. Né? Efluente têxtil. Desculpa, gente. O efluente têxtil depende do químico, depende qual é o produto químico, qual é o efluente, vai depender da temperatura. Mas, grosseiramente, olhando assim, um efluente têxtil e tal, normalmente se vai com teflon. Vedação mesmo para borboleta com teflon, algo do gênero, tá? Então, teria que ir nessa sequência, nessa condição, sim. Mas teria que avaliar um pouquinho melhor qual é esse efluente, qual é pH, qual é a condição química, física dele, para a gente definir qual é a vedação. Euler botou aqui, então, seria uma descarga de fundo. O melhor, existe a descarga de lodo tipo esfera e existe a válvula de descarga de lodo, né, de fundo mesmo, da nossa marca Bermo. Então, tem uma válvula própria para descarga de fundo que não é esfera, é diferenciada, se é de metal, enfim. É outro tipo de válvula, é outra construção, né? Mas própria para descarga de fundo e é inclusive pela questão da segurança do excesso de vazão desnecessário. A gente pode abordar isso. Tá? Continuando. E dentro da família de borboletas, a disco concêntrico que eu mencionei, as válvulas mais comuns elas são alinhadas, né, no centro da espessura dela e no centro da tubulação, o eixo de rotação dela. Aí veio a primeira válvula excêntrica. Qual é o objetivo? Eles mantiveram o alinhamento no centro da tubulação, porém deslocaram a sede, né, do centro dela para garantir uma vedação, uma estanqueidade por sede de toda a área de contato. Aqui eu tenho um anel O-ring, eu tenho uma vedação ao redor do eixo,
que aí, eventualmente, pela movimentação e tudo mais, ela sofre um pouco mais de desgaste do que toda a outra circunferência. Então, a excêntrica, ela já é melhor, porque é o disco encostando em toda uma sede e não ter essa vedação ao redor do eixo. O Oscar perguntou aqui, na questão de ciclos de abertura e descarga de fundo, vocês têm algum estudo de vida útil da mesma? Um estudo de vida útil, a gente acaba, teria que avaliar um pouquinho o que você quer de estudo de vida útil, né? Hoje a gente tem por característica, assim, uma válvula de esfera ter uma manutenção em média de 1 ano e meio no máximo aí que a gente tem encontrado quando ela é aplicada em descarga de fundo. E essa manutenção vida útil numa válvula de descarga de fundo propriamente dita, propriamente projetada, ela tem uma vida útil muito maior e esse intervalo de manutenção é muito maior. Só que depende muito da frequência, tempo, temperatura, pressão do fluido. Então, tem algumas características que a gente poderia avaliar um pouquinho melhor, sim. E aí tem que avaliar um pouquinho caso a caso, tá, Oscar? Segunda excentricidade, né? Ele desloca também a sede, ele desloca um pouquinho o eixo do centro. Qual é a vantagem? Quando ela é excêntrica, eu vou ter que encaixar numa sede. Então, eu tenho bastante atrito e um travamento aqui nesse encaixe. Quando eu dou esse deslocamento, eu já vou diminuir esse travamento, porque eu não vou entrar na sede, não vou ter esse arraste mecânico, e automaticamente eu diminuo o torque necessário para o atuador ou para o acionamento dela, que é o segundo offset, que é a válvula biexcêntrica. Então, muita gente conhece no mercado e tem solicitado no mercado como válvulas high performance. São válvulas de alta performance mesmo. Então, eu não tenho travamento, tenho uma vida útil muito maior por não ter esse arraste mecânico e esse desgaste por atrito. Então, as high performances biexcêntricas é uma realidade aí, o pessoal tem trabalhado muito. Inclusive, é uma válvula de cunho global, vamos falar assim. O pessoal trabalha muito com as biexcêntricas. E as triexcêntricas aí, que é outra variação, né? A terceira excentricidade, ela é um pouquinho mais difícil de entender. A face de vedação dela, onde uma biexcêntrica é angular, eu tenho aí um deslocamento, por exemplo, agora a face de vedação, um lado é reto, um lado é cônico. Vai ficar mais fácil para entender nessa imagem. A biexcêntrica, a face de vedação do disco é angular. Então, eu trabalho como uma porta, vamos dizer assim. Eu encaixo na sede e aí eu tenho aquele atrito nos últimos, talvez, 5 graus, onde eu tenho que entrar um pouquinho mais na sede e fazer força de fechamento. Então, eu tenho um pequeno atrito, muito menor do que uma válvula normal, mas eu tenho esse atrito. Quando a gente trabalha numa válvula triexcêntrica, a sede, o grau dela, um lado é 90 graus, observando o disco, e o outro lado é angular. Então, mais de 90 graus. Qual é a grande vantagem disso? Nessa condição, ela faz esse movimento ao lado reto. Deixa eu voltar aqui. Abriu, ela encaixa o lado reto e encaixa como se fosse uma porta. Eu não tenho aquele atrito aí, mesmo que o atrito é zero. Então, o desgaste da sede, da face de vedação por atrito é zero. Tá? Então, essa funcionalidade dela, com esse encaixe efetivo, sem esse atrito, garante uma vida útil muito superior à válvula borboleta convencional. Marcelo Pontes, quais as aplicações mais recomendadas das biexcêntricas e diferença de custos para a convencional? Marcelo, as aplicações muito convencionais, o pessoal está começando a aplicar as biexcêntricas, principalmente para vapor de baixa pressão. 5, 6 bar, onde numa convencional, por não ter não ter a sede para essa temperatura, o pessoal tem aplicado. Vapor de metano, né? Ela tem esse polímero, ela tem um teflon, onde a temperatura aí, no nosso caso, ela vai até 230 graus. Você pode trabalhar com temperaturas mais altas e pressões mais altas. E a sede, como esse disco numa biexcêntrica normalmente é metálico, eu só tenho um anel de vedação aqui embaixo, então eu tenho uma vida útil maior por essa manutenção. Então, principalmente gases industriais têm utilizado muito biexcêntrica, eles têm utilizado em vapores, mesmo vapor saturado, estão utilizando algumas biexcêntricas já agora também, por ter uma estanqueidade muito superior. E, obviamente, por eu só ter um disco, eu tenho uma perda de carga na tubulação muito menor. Tá? Euler,
Borboleta excêntrica pode trabalhar com produto pouco abrasivo ou como pó de fumo? Euler, eu teria que verificar esse teu produto um pouquinho abrasivo. Abrasão sempre é ruim para a válvula borboleta em geral, porque no momento eu estou sempre passando, arrastando no disco de alguma forma, na face de vedação dela. Quando é produto abrasivo, eu já não recomendo sedes muito metálicas, enfim, né? Mas eu recomendo, sim, aí a válvula tipo diafragma, válvula tipo pinch, aí outro tipo de válvula para produtos abrasivos. Aí eu tenho uma estanqueidade melhor, eu tenho uma vida útil muito maior. Eu teria que avaliar um pouquinho melhor qual é, né, essa abrasividade desse pó de fumo aí, que eu particularmente desconheço, a gente pode ver com o fabricante. Juliano Couto, a durabilidade das triacêntricas são bem maiores que das biacêntricas e o custo de uma para outra, né? Voltando à questão de custo. Uma válvula aqui, até foi a pergunta do Marcelo, dos custos, Marcelo, é consideravelmente maior de uma concêntrica para uma biecêntrica, o custo é consideravelmente maior, né? E aí automaticamente para uma triecêntrica também aumenta bastante o valor. Não sei te dizer 100% com a precisão, nunca cheguei a fazer esse estudo, mas elas são mais caras sim, né? E conforme essa tecnologia, esse grau que tem que ser feito, essa precisão dessa usinagem, ela tem um custo muito maior, claro. Hoje o mercado mesmo mundial ele vai muito por biecêntrica porque ela tem um custo maior que uma válvula borboleta convencional, porém ela tem uma condição aí, um custo aceitável e ela tem uma estanqueidade de vida útil maior que a borboleta convencional. Aplicações críticas, onde o pessoal está falando assim, um gás de coqueria, né? Eu preciso óleo térmico, eu preciso fazer o shoot-off, eu preciso estancar. Um caso que a gente pegou aí, que a gente colocou uma borboleta triecêntrica nossa, descascador de batata, né? No momento que ela vai descascar a batata, sai vapor de 18 bar, 230 graus, se eu não estou enganado, e ele arrasta a casca de batata pela borboleta. Então, se eu tivesse esse atrito com essa casca de batata, eu ia danificar essa vedação rapidamente. Tanto que a válvula anterior que tinha nesse cliente durava 9 meses. A nossa está 9 meses e não tem marca nenhuma de desgaste nesse momento. Então, a gente está trabalhando, tem uma válvula borboleta triecêntrica para aplicações extremas, vamos falar assim, ou, outro lado, né? Uma triecêntrica, e aí eu vou falar de novo da nossa, que eu conheço muito bem, a triecêntrica ela já tem uma certificação SIL 2, que era o próximo passo que eu ia comentar. Quando se precisa de uma linha com certificação SIL, isso influencia no valor do seguro, né? Você pega válvulas com estanqueidades muito maiores e certificadas. Isso garante um desconto no seguro nessa negociação. Essa minha tubulação aqui é SIL, essa estanqueidade é garantida. Né? E aí se coloca eventualmente duas válvulas em série, e aí o SIL 2, que é o padrão da nossa válvula triecêntrica, vira SIL 3, mediante uma auditoria de uma engenharia, um consultor que certifica dizendo, ó, esse aqui é SIL 3, eu tenho duas válvulas em série e mais uma drenagem entre elas, que o pessoal conhece como double block and bleed, né? Duplo bloqueio e drenagem entre elas. Então, às vezes a triecêntrica para essas aplicações onde é uma linha crítica e encarece o seguro, que é uma aplicação crítica que eu tenho alta manutenção, uma triecêntrica resolve. Né? Agora, cuidado, e aí eu só vou botar essa pulga atrás da orelha, com as falsas triecêntricas. Tá? A gente pode falar num outro momento isso e falar fora do webinar, eu posso explicar a diferença entre elas. Tá? Então, cuidado com as falsas triecêntricas. Se tiver entre uma triecêntrica e outra muita diferença de preço, desconfie. Tá? Então, a durabilidade dela, e Juliano, tá terminando de responder, é muito maior da triecêntrica porque eu tenho atrito zero. Ela faz o encaixe e vedação. Né? Enquanto o outro lado, da biecêntrica, ela tem que encaixar e arrastar um pouquinho na sede dela e para fazer a vedação, ela tem um pequeno atrito ainda, ela tem uma tendência de desgastar um pouquinho mais, né, mais rápido do que uma triecêntrica, com toda certeza. Tá? Válvulas de bloqueio tipo globo, tipo tampão, elas são muito conhecidas aí, são muito utilizadas no Brasil para bloqueios gerais aí de tubulações. Então eu tenho a válvula de bloqueio, né? E aí uma das variações dela que a gente observa nesse tipo de válvula de bloqueio é um movimento linear com um tampão fechando em cima da sede. Tá?
essa condição desse deslocamento linear, ela vai fazer o encosto na sede e vai fazer a pressão em cima, vai fazer a força de fechamento para garantir a estanqueidade do fluido. Normalmente esse fluido entra por baixo, sai em cima e vem, no caso ele vem entrar por baixo, sai e vai embora para a saída dela. Aqui dá para observar o mesmo caminho. Essa é a condição mais normal de instalação. Com delta P's extremamente altos, você trabalha com situações onde, dependendo dessa condição, eu trabalho com fluxo invertido. Tá? Então, válvulas grandes, bitolas, onde eu tenho um disco grande fazendo uma pressão alta em cima, eu imagino o tamanho do volante, eixo, fuso, que eu teria que ter para puxar isso contra a pressão trabalhando ao contrário. Ou mesmo a pressão entrando por baixo, eu teria que ter uma força muito grande no volante, eu teria que ter um volante grande, teria que ter um cara forte, empurrando esse conjunto para baixo, esse obturador para baixo, para eu vencer essa pressão que está empurrando o disco para cima e ainda fazer força de fechamento para garantir a estanqueidade da válvula. Então, tem algumas válvulas aí, principalmente bitolas grandes, altas pressões, que elas têm os obturadores balanceados, né? Então, você coloca ela no fluxo contrário, nos balanceados, normalmente. Então, o primeiro movimento sai o eixo, ele libera um vazamento por dentro, uma passagem por dentro do eixo, e essa passagem pressuriza o lado oposto, que libera e facilita a abertura da válvula. Outro diferencial, né, é o tipo de vedação do eixo. Então, o tipo de vedação do eixo, ele pode ser por EPDM para as válvulas, algumas válvulas aí pode ter umas buchinhas de EPDM, pode ter, que é o mais comum, Teflon ou grafite, que são os mais convencionais. E ele tem o famoso prêmio-gacheta aqui. Esse prêmio-gacheta, e aí vem o grande ponto, pessoal, dependendo da quantidade dos ciclos de operação dela, tem que acionar ela várias vezes e com isso você precisa obrigatoriamente fazer o reaperto de tempo em tempo. À medida que vai aparecendo o vazamento, você faz um ajuste lá do prêmio-gacheta. Vale a mesma dica para válvulas de controle. No momento que você está fazendo o aperto do prêmio-gacheta, você precisa apertar por igual, paralelo, para não torcer e isso acabar pegando, esse prêmio-gacheta pegar no eixo e danificar o eixo, automaticamente cria um vazamento contínuo. O Euler botou aqui, né, qual o tipo de conexão que você tem para as válvulas de meia até 2 polegadas, né? Biecêntrica, normalmente as biecêntrica, triacêntrica, eu imagino que está falando dessas, elas normalmente começam em bitolas um pouco maior, aí de 2 para cima, 3 para cima, né? As convencionais aí normalmente é o wafer, normalmente é o lug, que seja, outras instalações. Desculpa, gente, deixa eu só dar uma coceira aqui na garganta, só um pouquinho. Bom, gente, realmente, bom, voltei, desculpa, tem uma alergia na garganta, você começa a falar muito tempo, e esse clima frio, esquenta esse frio e acaba atrapalhando, né?
Euler, voltou o som, Oscar? Estamos de volta. Legal. As 800 libras aí, Euler, nós temos aí a opção aí, normalmente tem os rosca NPT ou encaixe solda, tá? São duas opções aí possíveis. Essas válvulas de bloqueio, como eu estava mencionando, da estanqueidade do eixo dela, que é convencional, que é comum, é tipo gacheta, né? Ou ela pode ser teflon, ou ela pode ser grafite. Existe uma variação muito utilizada na indústria petroquímica, que são as válvulas aí com vedação tipo fole. É um anel, é um fole, é uma chapa metálica corrugada, né? E normalmente é fole duplo. E para a válvula de bloqueio, ela tem aí uma vida útil projetada, eu falo das nossas, 10 mil ciclos totais, ou seja, abrir e fechar a válvula 10 mil vezes. Para a válvula de controle, ela já é para 100 mil ciclos, então ela fica modulando o tempo inteiro, né? Então muda um pouquinho o projeto do fole, porém a ideia é a mesma. O grande diferencial de uma vedação dessa para gacheta eu não tenho aquele ajuste intermediário, aquele periódico, ajuste periódico. O fole ele é soldado na ponta do eixo e ele tem um disco aqui na ponta, na outra extremidade, que não é móvel, ele está fixado pelo castelo. Então, quer dizer, o que movimenta é esticar e voltar o fole o tempo inteiro. E esse movimento, por ele estar soldado, eu não tenho desgaste na gacheta, eu não tenho vazamento contínuo nesse eixo. Então, eu não preciso desse reparo. Válvulas por fole, algumas têm um prêmio gacheta, ela tem uma bucha e ela tem uma gacheta que a gente chama de gacheta de segurança. Rompeu o fole por mau uso, por ciclagem, por algum motivo, tá? Ele tem uma gacheta de segurança, você vai lá, aperta, mantém ela estanque por um tempo até você providenciar a parada e manutenção do mesmo. Então, você tem essa condição de fazer essa troca do fole, né? E ter uma gacheta de segurança, essa questão de integridade aí. Garante uma estanqueidade total no eixo. E principalmente, se você tem uma válvula de bloqueio que você precisa de emissão fugitiva, né? Emissão fugitiva, o pessoal vai trabalhar com fole. Tanto que existe uma norma europeia, que é DIN 4754, que diz que para fluidos tóxicos, fluidos combustíveis e tudo mais, a válvula de bloqueio deve ser com fole. Ela não é aceita com gacheta. Ou seja, a gacheta, com tempo em tempo, ela vai deixar passar alguma coisa. Porque eu estou movimentando o eixo, está dando arraste, atrito, e o atrito está desgastando a gacheta. Você precisa fazer essa manutenção. Então, quando se trabalha com emissão fugitiva, fluido tóxico, óleo térmico, óleo combustível e tudo mais, e é isso, muito indústria petroquímica, a vedação do eixo deve ser fole. Então, quem tem planta de óleo térmico, principalmente, cuidado com esse tipo de válvula, tá? Marcelo Pontes, uma válvula Globo dando passagem, quais as causas mais comuns? Marcelo, a causa mais comum de uma válvula Globo dando passagem é sujeira na linha. Hoje, e por experiência minha, hoje eu trabalho aqui no Grupo Bermo, já vai fazer aí quase 18 anos, tá? Via de regra, válvula dando passagem é sujidade na linha, tá? É o mais comum. O que mais pode ser? Que é o próximo slide. Quando se trabalha com uma válvula, o pessoal acha que quando está vazando a válvula, está dando passagem, ele precisa dar mais força de fechamento, que ele não tem força na mão suficiente para atuar essa válvula. Então, o que o pessoal faz? Aí eu botei o desenho, né, um grifo, o pessoal encaixa o grifo para dar um pouquinho mais de comprimento, o braço de alavanca, fazer um pouco mais de força. Aí ele vai lá e coloca mais um tubo de 2 metros, para dar mais um braço de alavanca e fazer mais força de fechamento. Aí chama lá, né, o ajudante, eu não vou citar nenhum nome, enfim, chama um cara lá de 120 quilos e pede para fazer mais força, mas 120 quilos de academia. Então, bota para fazer muito mais força. Não pode. O volante das válvulas de bloqueio, normalmente, tá? Eu falo pela nossa linha de novo, ele é dimensionado o tamanho dele para que uma pessoa comum, não de academia, tenha força suficiente para atuar essa válvula na mão. Deu vazamento, deu problema, deu estanqueidade, abre-se a válvula, deixa passar o fluido,
Numa dessa, talvez essa sujeira saia e aí você faz o fechamento de novo. Faz essa operação umas 3 vezes. Fora isso, se ela continua dando vazamento, não é botando mais torque que você vai corrigir isso. Vai ter que parar, fazer uma manutenção e limpar a sede, lapidar eventualmente, tá? Então, isso aqui, essa prática da braço de alavanca, errado, não pode. E é comum a gente encontrar. E a primeira coisa que a gente olha quando vê uma válvula, olha o volante dela, se tem marca de ferramenta. Tá? Então, isso aqui é extremamente não recomendado a ser feito. Outra questão comum que a gente já encontrou, principalmente válvulas que estão em tubulações verticais. Tem que avaliar, às vezes, o vazamento de válvulas em linhas verticais, e aí eu falo de válvulas de grandes diâmetros, se o peso do obturador lá na ponta do eixo, se ele não está flambando e não está sentando direito na sede. Essa é outra possibilidade. Para isso, você precisaria de um obturador guiado, eventualmente, é uma opção dela com obturador guiado quando ela está na linha vertical. Se ela não está centrando, se ela não está com o jogo, todo obturador de válvula de bloqueio, ele normalmente ele tem já um jogo, o obturador é solto para ter um pouco de liberdade de movimento para ele encaixar perfeito na sede e fazer a vedação. Agora, com sujidade ou o próprio eixo flambando, que a gente já pegou em manutenção de algumas válvulas, ele vai ter problema de estanqueidade, tá, Marcelo? E a sede cônica e a sede plana, né? Existem 2 tipos de válvula. Nossa linha de válvula, nós temos as 2 dentro da nossa linha. Uma sede plana, que é um tampão mesmo, então tem o orifício da passagem, chega um tampão, encosta em cima e faz a vedação. Então tem uma área de contato muito grande. Se eu tenho uma área de contato grande, eu preciso botar mais força em cima para fazer a vedação dela. E existe a válvula com sede cônica. Vocês podem observar que ela é uma sede que ela tem uma diferença de ângulos da sede e do obturador. Então, você pode observar a diferença da sede, que é soldado na válvula, prensado, e do obturador. Quando a gente fala de uma válvula com sede cônica, ela tem uma estanqueidade muito mais fácil, principalmente se tiver alguma fibra passando. Fibra não é válvula para ser utilizada, né, nas linhas onde tem fibra para celulose, que tem fibras e tudo mais. Não é essa aplicação. Agora, se tiver um material particulado mole, né, ou macio, essa diferença de ângulo, que na hora que ela vai fechar, ela encosta, ela acaba causando um pouco de corte e eventualmente garante uma estanqueidade por mais tempo. Então, esse efeito de corte garante isso. Outra condição, quando eu estou trabalhando nessa condição, que eu estou quase chegando, princípio Bernoulli, velocidade extremamente alta nessa passagem, que causa uma limpeza da série. Tá? Então, tem que cuidar, de novo, não vai cortar uma borra de solda, não vai cortar um eletrodo, como a gente já encontrou dentro de válvula, mas algum pedaço de junta, eventualmente que não tem alma de aço, algo nesse gênero. As válvulas com sede angular, elas têm uma vedação muito melhor. E a superfície de vedação, a área de contato é tão pequena que a força necessária de fechamento é menor. Então, com isso, você consegue diminuir, às vezes, o tamanho do volante, enfim, e aí facilita a operação dessa válvula. Tá? Agora, um caso muito comum que a gente encontra, você pega uma válvula de bloqueio, né? Principalmente as Globo, Gaveta, que é o próximo tópico, de 6 polegadas, 8 polegadas. Aí você coloca 21 bar de pressão de vapor na entrada dela e vai aquecer a linha. O que você faz para aquecer? Vou abrir lentamente. Eu vou abrir mais um pouquinho, mas aí você bota um quarto de volta. Aí começa a dar aquele chiado. Aqui bota mais um quarto de volta. Aí dependendo da válvula, dependendo da espessura de eixo e tal, ela pode chegar a quebrar o eixo. Porque as válvulas de controle, as válvulas de bloqueio, elas também, preferencialmente, elas são para trabalhar ou toda aberta ou toda fechada, com esse tipo de obturador. E aí existem obturadores de regulagem, que aí são justamente para fazer esses aquecimentos iniciais. Agora, quando se tem essas tubulações grandes, o que nós recomendamos aí a partir de 6 polegadas, você coloque uma válvula de 1,5 polegadas, 2 polegadas em paralelo e você faça o aquecimento da linha por essa válvula. Ou outra prática, você coloca a válvula de 6 polegadas, antes de partir a caldeira, você abre ela, abre o sistema inteiro e aquece a caldeira e o sistema de uma forma gradativa. Então, você trabalhando e aquecendo de forma gradativa, tá? Então,
Cuidado quando usar válvulas grandes para aquecer linha que a entrada já está na pressão nominal. Ela pode, por golpe de ariete, por vibração, por se trabalhar muito fechada, altos delta P's, ela pode quebrar o eixo. O Alexandre pediu para comentar rapidamente sobre a válvula Globo tipo Y. Alexandre, a válvula Globo tipo Y, se a gente observar, deixa eu voltar a imagem aqui. A válvula Globo tipo Y, ela tem uma sede, ela é inclinada aí 45 graus. Então, essa sede que está 90 com a tubulação, ela é 45. Qual é a grande vantagem dela? É justamente diminuir a perda de carga nesse escoamento. Então, quando você trabalha com a válvula angular, na hora que ela está toda retraída, você quase tem a passagem plena, quase passagem livre. Então, a ideia das válvulas Globo tipo Y é justamente ter menos perda de carga nessa tubulação. Agora, por outro lado, as válvulas Globo tipo Y, quando você quer fazer uma regulagem, por eu ter pouca perda de carga, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de fazer alguma regulagem manual na válvula, tá? Então, basicamente, a diferença entre elas, entre uma válvula Globo angular 90 graus, uma Globo Y, é a perda de carga que ela gera no sistema, tá? Eu imagino que é isso que você gostaria de ouvir, ou precisaria ouvir. Mais alguma coisa nesse sentido, Alexandre? Beleza. Alexandre já deu ok. Outra questão aqui, continuando agora, na sede, vamos para o lado da válvula gaveta. O pessoal utiliza muito a válvula gaveta, principalmente para água. É muito utilizado, aqui no Brasil é muito utilizado para água mesmo, né? Então, são válvulas muito boas, em boa estanqueidade, né? Agora, o pessoal tem alguma dificuldade no Brasil quando se instala essa válvula para vapor. Primeiro ponto, a válvula gaveta, ela é deslizamento. Você observa que à medida que ela vai puxando o eixo para cima, você vai acionando o volante, ela vai puxando o eixo para cima, a cunha dela, ou seja, o obturador dela vai parar aqui dentro de um alojamento, que torna ela uma válvula de passagem plena, pouca perda de carga, excelente. Não é uma válvula pigável, porque como ela tem esses encaixes aqui, o pig ia travar nesse ponto. Então, é uma válvula que ia ter que estar totalmente aberta e ela vira uma tubulação reta, um trecho reto. Então, são válvulas de baixa perda de carga. Onde é que são os maiores diferenciais de uma válvula para outra? É o tipo da sede e do obturador. O material utilizado para fazer a sede obturadora, a face de vedação. É muito comum se trabalhar nessas válvulas com faces de vedações de latão de bronze. Então, eu vou encaixar, eu tenho um bronze e para a água funciona fantasticamente. Agora, quando o pessoal compra uma válvula gaveta e às vezes por não conhecer esse detalhe, os internos com série de bronze, no vapor eles aquecem, o bronze tem a tendência de ficar mais maleável, ele marca mais fácil, causa vazamento mais fácil. E tem um ponto muito interessante, que essas cunhas, a maioria das válvulas gaveta, elas têm a cunha angular, não é a cunha paralela, então não tem um encaixe perfeito paralelo, ela trabalha em ângulo. E para isso, para que eu tenha uma excelente qualidade numa válvula de bloqueio tipo gaveta, eu preciso ter o grau muito igual, exatamente igual com o grau da sede. Ou seja, eu preciso ter uma válvula que ela faça a vedação tanto na entrada dela como na saída. Os dois têm que estar encostados, para garantir a vedação total de uma válvula dessa. E à medida que vai operando, e aí tem que tomar cuidado com as manutenções, se eu lapidar muito que você vai mudar o grau ou você vai diminuir esse ângulo, se ela não tiver um pouco mais de curso, ela vai, ou tiver curso demais, ela vai sair da sede de vedação e vai dar vazamento de vapor, ou vazamento de água, que seja. Então, manutenção de válvula gaveta, você tem que lapidar os dois, tem que lapidar a sede, e ambos devem estar nos mesmos ângulos, nos mesmos graus. Então, tem que tomar muito cuidado com manutenção de válvula gaveta. Tem mais uma pergunta aqui. Se essa gaveta trabalhar parcialmente aberta, pode causar desgaste? Pode. Válvula gaveta é outra válvula que pode causar desgaste, porque tenho velocidades, eu tenho aquele obturador, normalmente, se vocês observarem, Alexandre, esse obturador, alguns são roscados,
Alguns é só uma cunha onde ele está encaixado em cima, então ele tem um movimento lateral para fazer o alinhamento. Você imagina uma válvula semi-aberta com esse movimento lateral batendo contra a sede. Não vai funcionar. Então, principalmente obturadores soltos, né, que ele só tem um encaixe, é como se fosse um gancho para puxar ele para cima. Nessa condição, ele vai danificar muito rápido, não vai funcionar. Né? Agora, eu tenho que ter, de novo, como eu falei, válvula de bloqueio normalmente tem um jogo para ela encaixar perfeitamente na sede e fazer a estanqueidade perfeita. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, para vapor, a sede recomendada quando se utiliza vapor, óleo térmico, uma gaveta nessas condições, é sede de inox, não sede de bronze. Tá? Então, toma cuidado com essa especificação. Começa a fazer essa pergunta se vocês ainda não têm esse hábito. Então, qual é o material da sede? Esse é o principal ponto de uma válvula gaveta. Para água, bronze perfeito, tá? Que é o mais utilizado. Agora, para vapor, para óleo térmico, que algumas empresas instalam, é sede inox. Ok, gente? Resumo de aplicações aí. Né? Tipo tampão, a válvula globo que a gente estava falando, passagem reta, angular, ou que é a padrão Y, on-off, ou toda aberta ou toda fechada. O modulante sim, né? O modulante é semi-aberto, mas desde que eu tenha um obturador de regulagem, eu tenho algumas condições, aí tem que avaliar às vezes um pouco a aplicação. E aí as válvulas tipo tampão 3 vias ou mais aí, claro, elas vão trabalhar para divergência, né? Eu vou mandar o fluido para um lado ou vou mandar para o outro, vou mandar para o processo, vou mandar de volta para a caldeira. E aí tem as divergências, vou mandar o óleo térmico para o meu radiador para continuar aquecendo, ou já estou na temperatura, vou mandar de volta para o aquecedor. As válvulas de deslizamento, que são as gavetas, né? As convencionais, elas não são recomendadas para modulante. Ela por esse movimento, esse jogo, esse fluxo, ficar batendo a cunha contra a sede, não é recomendado. Ou é toda aberta ou é toda fechada. Válvula guilhotina, para quem tem alguns fluidos, principalmente massa de papel, celulose que tem fibra, é a válvula guilhotina que é como se fosse uma válvula faca. Ela corta essa fibra na hora que está entrando na sede e aí ela causa uma estanqueidade, ela garante uma estanqueidade dela. E modulante em condições são válvulas especiais. Fluidos abrasivos aqui, algumas gavetas especiais, né, ou até a própria guilhotina. Aqui não está nessa tabela que o Euler perguntou, se não me engano foi o Euler, de fluido abrasivo. São válvulas, para mim, principalmente válvulas tipo pinch, né, que é um tubo de polímero, onde ele é pinchado, ele é pressionado e fecha a seção pelo tubo. Ou é uma válvula tipo diafragma, que até tem uma sede metálica, mas é um diafragma que encosta. Então, eu garanto uma estanqueidade muito melhor do sistema e garanto a vida útil maior. E as válvulas rotativas, esfera e borboleta, né? A esfera e borboleta sempre on-off. A modulante, é possível se usar uma válvula de esfera para modulante? Eu acabei de falar que não pode ficar semi-aberta. É possível sim, moderado, por quê? Existem as válvulas de esfera para controle. Existe uma linha de válvula de esfera onde eu não tenho a passagem total. Ou eu tenho só um friso, ou eu tenho ela tipo V, a passagem dela. Então eu tenho uma esfera praticamente inteira e eu tenho uma passagem tipo V, ou só como se fosse um risco. E ela, conforme ela vai abrindo e vai fechando, ela vai liberando mais ou menos área de passagem. Só que o meu reparo, o kit de reparo, está sempre protegido e sempre apoiado na esfera. Então, eu não tenho problema de danificar. Por isso que é moderado. Né? E a válvula borboleta, para regulagem, show, pode fazer, não tem problema. Porém, lembra que a válvula borboleta, o pouco que você abre, o incremento de vazão dela é muito alto. Então, com esse incremento de vazão alto, você tem um pouco de dificuldade em alguns tipos de controle. Se é vazão, se é nível, nível tudo bem, vazão, se precisa de uma exatidão, eu preciso ter aquela vazão de 30 metros cúbicos por hora. Toma cuidado com a borboleta. Por ela ter um KV muito alto, uma capacidade de vazão alta, qualquer movimento dela altera muito a vazão e com isso você não tem precisão no controle. E aí o recomendado sim é ir para uma válvula tipo globo para fazer, né, controles precisos, em vez de uma borboleta usar um controle tipo globo. Eu preciso garantir também uma estanqueidade melhor. Então, pede uma globo, tipo classe 6, uma classe vedação 6, vem com uma sede macia para água, e você tem uma estanqueidade boa e tem um controle
bom, preciso para o teu sistema. Bom, gente, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, que eu tenha ajudado aí com alguns questionamentos. A ideia é justamente falar das aplicações das válvulas de esfera. Os tipos que a gente se propôs a abordar hoje, os principais foram esses. Você pode ver uma aplicação muito comum, né? Condensado, e aí normalmente até 10 bar, tudo mais, o pessoal usa muito válvula de esfera, principalmente nas linhas de condensado, mesmo que seja linha de vapor, mas aqui eu já tenho líquido, então para controle e bloqueio o pessoal usa muito globo. Numa estação redutora, às vezes para baratear, para baixar custo, essas duas válvulas aqui elas podem ser substituídas por esfera, uma prática muito comum hoje em dia. Então se substitui essas duas válvulas por esfera para baratear o custo da estação. Porém, eu vi essa semana uma estação redutora de pressão e a válvula aqui em cima esfera. Numa necessidade de manutenção dessa válvula sem parar a planta, quando você fechar esse bloqueio, você vai regular por aqui. Só que a válvula de esfera não é para ficar semi-aberta. Aí você começa, regula, legal, consertou o sistema, deixou a válvula de controle operando, fez a manutenção preventiva, fecha a válvula de esfera, ela não veda. Aí no momento ela começa a subir a pressão, você acha que é o controle de novo e na verdade está vazando pelo bypass. Então cuidado com isso. Então pelo menos o bypass de uma estação redutora, de um controle de temperatura, onde você vai precisar fazer algum ajuste de vazão, usa a válvula de bloqueio. Não bloqueio tipo globo, não esfera. Aqui para baratear a estação, se for o caso, aí de novo esfera, eu sempre recomendo no máximo uns 12 bar no vapor saturado, né? Por uma questão de vida útil, porque aí eu já estou chegando nos limites do Teflon, de temperatura do Teflon e tudo mais. Eu recomendo aí 11, 12 bar e além disso, aí passa a trabalhar com válvula de esfera, válvula de globo, tipo globo, que aí vai ter uma estanqueidade boa, né? Outra questão, a gente botou essa foto aqui quando as pressões são extremamente altas. Aí eu botei fotos aí com alguns fabricantes diferentes. Essa válvula que a gente fabrica, essas duas válvulas que são fabricadas pela ARRI. Para pressões altas, você precisa, né? Você precisa de duplo bloqueio. Isso está dentro da norma ASME. Eu preciso de duplo bloqueio para pressões altas. Então, normalmente se encontra nessas instalações caldeira de 67, principalmente, se encontra duas válvulas de bloqueio em série, que se uma falhar, eu ainda tenho a segunda como redundância. Né? Então, tem um exemplo aqui, você pode observar que quando foi feitas essas fotos aqui, o sistema estava operando, e é muito comum nessas caldeiras de alta pressão ver um vazamentinho aqui, né? Ponto baixo, sujidade, enfim, duas válvulas de bloqueio. Aqui tem uma instalação recente, tá com as duas válvulas em operação. E mesmo que a norma às vezes recomenda uma redundância, e isso tem que ser condicionado, né, conforme norma. Eu tenho um exemplo aqui, ó, essa válvula de saída está toda aberta, eu estou com 67 bar na entrada da válvula, ele está fechando agora, eu estou com vazamento zero. Então, isso é que a gente fala que é uma válvula classe A. Então, eu estou com 67 bar, vazamento zero na saída dela. E o sistema em operação. Aqui é uma drenagem, o purgador da linha está aqui atrás. Eu tenho essa condição de instalação. E o vazamento com uma válvula, ela está garantindo a estanqueidade do sistema classe A. Euler perguntou, essa estação redutora trabalha com piloto de vapor? Sim, Euler. Essa estação aqui, ela está com piloto, ela mede a pressão de vapor e ela manda um sinal de ar comprimido para abrir e fechar mais a válvula de controle. Nesse caso aqui é uma variação, ao invés de usar uma auto-operada, que ela não trabalha com energia auxiliar, a gente utiliza um piloto onde tem um ar comprimido e uma válvula de controle. A grande vantagem numa válvula nessa configuração é que eu tenho, de novo, mola, estanqueidade de uma válvula de controle. Comparado com umas válvulas auto-operadas, ela tem uma classe de vedação normalmente um pouco melhor na controle do que uma válvula auto-operada propriamente dita. E eu não preciso de energia elétrica quando é caso de posicionador. Gente, tá aqui o meu contato. Se precisar de alguma informação adicional, Euler, eu vou entrar em contato contigo posterior ao webinar. A gente vai conversar aqui. Se tiver dúvida, tiver alguma necessidade, tiver alguma consulta, pode mandar, tem WhatsApp nesse número, pode mandar no meu e-mail. Eu, às vezes demora um pouquinho para responder aí devido ao volume, enfim, mas
estar à disposição e sempre que possível tento responder o mais rápido. Né? Agradeço aí, o Oscar Bica botou antes de agradecer, vamos ler. O problema de vazamento de gacheta em instalações de bloqueio e pressão de vapor muito alta é comum? Qual o modelo que você recomenda? Oscar, depende muito, né, o que você fala de comum. E outro, o que você fala de alto, né, pressão alta de vapor. Se a válvula, por exemplo, essa válvula da imagem aqui, ela é uma PN 160. Né? PN 160 quer dizer, eu posso trabalhar com temperatura até 120 graus com 160 bar de pressão. Então, a gente trabalha, não é comum. Se você aciona ela uma vez por dia, obviamente, ela vai ter um desgaste rápido. E aí você tem que fazer a manutenção preventiva. Apertar essa gacheta de tempo em tempo. Né? Oscar, essa questão da temperatura na gacheta não influencia tanto assim. Porque a gacheta normalmente é para 450 graus que vai nesse sistema aqui. Tá? Então, tem gachetas com outros materiais, e essa aplicação aqui, se eu não estou enganado, é de 490 graus, onde está essa esfera aqui. 67 bar, 490, 480 graus. Então, o que acontece muito é falta de reaperto ou reaperto irregular. Eu aperto mais um lado do que o outro, ele vai dar pressão num lado da gacheta e não, vai deixar solto o outro. E aí causa vazamento. Ele, nesse aperto irregular, ele pode encaixar ali o prêmio gacheta, pode encostar na haste, e aí, à medida que você vai movimentando a haste, você vai riscando ela, e aí não tem gacheta que faça a vedação. Então, comum não é. Ou, às vezes, é um procedimento de aperto, um procedimento de manutenção preventiva que precisa ser feito, ou ela é ou às vezes até a gacheta. Ah, o cliente botou a gacheta lá com um teflon. Teflon corda de teflon é 250 graus. Você está botando em 400. Aí a aplicação é incorreta. Tá? Então, o que a gente fala assim, o problema não é comum. Aí tem que só avaliar o material, avaliar a pressão, temperatura e recomendar a válvula correta para a tua aplicação. Tá? Beleza, Oscar? Espero que eu tenha respondido de vocês, tenha respondido de todo mundo aí. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço bastante a participação, a presença de todos, o tempo despendido, e mais uma vez fica o meu contato. Essa apresentação vai estar disponível no YouTube também, aí provavelmente amanhã já, ou hoje à tarde, já deve estar disponível no YouTube para vocês poderem acessar. Tá? Mais uma vez, obrigado pela presença, a gente está à disposição para ajudar vocês. Até mais.